bom dia, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, meu querido, minha querida. Eu quero agradecer você por ter clicado neste vídeo. Eu sou o pastor Ricardo José, servo do Senhor Jesus Cristo. O objetivo deste canal é sempre levar uma mensagem de vida, de paz e de amor vindo da parte de Deus através da leitura da palavra, a Bíblia Sagrada. Porque para mim e para você e para todos nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, a sua palavra ela é pura, ela é verdadeira, ela é fiel para nos redimir, para nos auxiliar, para nos exortar a ter uma vida digna na presença de Deus e dos homens. Amém? Muito bem, vamos à mensagem e à oração de hoje. Ouça a mensagem e no final estarei orando por você e por toda a sua família. Romanos, capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Amém, meus queridos irmãos. Irmãos, aqui neste texto bíblico que começa do versículo 18 até o versículo 23, Deus vem chamando a atenção da idolatria das pessoas. Por quê? Irmãos, durante toda a história da humanidade sempre tiveram líderes, pessoas de influência, pessoas que dominaram, pessoas que tiveram à frente. E quando nós vamos para as Escrituras, mesmo a gente não tendo conhecimento básico com muita teologia ou com muita questão de história, mas nós entendemos que Deus sempre esteve presente na história da humanidade. Seja com o povo de Deus, seja com os homens de Deus, e seja também com as demais nações, povos, que ao longo do tempo foram sendo formados, foram sendo multiplicados através da descendência. Porque a palavra de Deus ela é fiel, justa e verdadeira. E de Adão veio então toda uma geração de homens, de pessoas, e aconteceu algo, como está escrito em Gênesis, no capítulo 6, que fala assim: e aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Versículo 5 fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aqui nós vemos que nos dias de Noé, o pecado abertamente se manifestava no ser humano de duas principais maneiras, a concupiscência carnal e a violência. Aqui fala que a degeneração humana não mudou. O mal continua irrompendo
desenfreado através da depravação, né, das concupiscências carnais, questão de prostituição, questão de sexo de todas as maneiras, né? E também questões de glutonaria e também de violência, homens maus, homens impiedosos, né? A gente vê hoje em dia que a imoralidade, né, ela tem crescido de uma maneira exacerbada. A incredulidade tem tomado conta do coração das pessoas. As pessoas já não acreditam mais em Deus, já não acreditam mais nos seus próprios potenciais. Então, isso vem sido agravado, né, também como a pornografia, né, e a violência que tem dominado, né, a sociedade inteira. E Deus, ele se revela, né, sempre se revelou, e já nos primeiros dias, ele como um Deus pessoal, né, um Deus que tinha uma relação com o ser humano. E isso é passível também de sentir emoções, né, de desagrado e reações, né, contra o pecado deliberado e a rebelião da humanidade. Então Deus ele se sentiu incomodado com isso também. Não que Deus não tenha a sua soberania, não tenha o seu controle sobre tudo, mas isso demonstra que nós, irmãos, nós somos semelhança e imagem de Deus, né? Somos semelhantes e imagem de Deus. Só que Deus, ele consegue, ele além de ser amor, né? Além de ser amor, ele também é justiça. Deus, ele é santo, ele é puro, e com Deus não há impurezas. E eu e você precisamos compreender que a mudança tem que partir de nós, a santidade tem que partir de nós, né? A palavra fala assim: sede santos porque eu sou santo. Então eu preciso me santificar, você precisa se santificar, para que nós possamos nos achegar diante do Senhor. E o apóstolo Paulo aqui, quando ele começa falando porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, aqui Paulo está dizendo que Deus é uma expressão da sua justiça e do seu amor. A sua indignação pessoal em relação ao pecado, em relação à maldade, essa é uma reação imutável diante de todo o pecado. Então Deus ele não compactua com o mal, ele não compactua com o pecado causada pelo comportamento, né, iníquo do ser humano e também das nações. E Deus também ele não sente prazer, né, na apostasia e na infidelidade das pessoas, né, do seu povo, da sua nação e também da igreja do Senhor, que hoje nós somos a nação santa do Senhor, escolhidas para estar com Deus. Então no passado Deus ele se irou, né, e através do dilúvio ele fez como se uma ressignificação da humanidade, porque o homem vivia muito tempo. Então o Espírito de Deus não ia ficar contendendo com o homem. Já pensou o homem viver 1000 anos e ali o Espírito Santo, fulano se converte, fulano se converte. Então Deus reduziu, porque, irmãos, nós temos que compreender que eu e você precisamos de uma mudança radical. E a palavra de Deus, ela nos revela que todas as coisas, mesmo as que nós vemos, e a própria coisas que nós não vemos, como o ar que respiramos, né, como o vento que nós sentimos, essas coisas tudo foi criação de Deus, e Ele mesmo mostra que Ele tem poder sobre esta criação. Então eu e você precisamos entender. E uma coisa que tem acontecido muito hoje na igreja é a apostasia. A apostasia, irmão, é algo que nos leva para longe de Deus. A apostasia é uma negação, é negar a Deus, é abandonar a fé em o Senhor. Aqui, a apostasia é como se fosse uma revolta, né? É como se a pessoa estivesse revoltada, conheceu a Deus, soube quem era Deus e se revoltou. E tem muitas pessoas que estão ficando revoltadas com Deus, mas porque não conhecem a Deus. Porque se de fato conhecessem a Deus na sua essência,
na sua total graça, essa pessoa jamais se revoltaria contra Deus. Talvez pela decepção de querer algo, de lutar por algo e não ter conseguido. Eu não sei o que cada um de nós tem enfrentado, mas eu sei que se nós confessarmos os nossos pecados, se eu confessar os meus pecados, se eu me arrepender diante de Deus, se eu voltar-me para Ele, se eu buscar andar com Ele, eu tenho certeza que Deus nunca me abandonará. E eu sei que se você também fizer isso, Deus ele nunca vai abandonar você. Porque aqui a palavra diz que os homens, eles se tornaram tão inteligentes, tão sábios, né? E essa inteligência, essa sabedoria, para Deus é como se fosse loucura. E muitas pessoas têm mudado a glória de Deus, né? Têm criado imagens, têm criado coisas. Irmãos, você sabe por quê? Deus, ele é o Deus invisível. E Ele não quer que eu e você venhamos a diminuí-lo a uma imagem ou alguma coisa, mas Ele quer que eu e você, ao estarmos andando junto com Ele, venhamos a refletir a sua imagem. É como se, quando nós nos olharmos no espelho, a gente consigamos ver a manifestação da presença de Deus em nossa vida, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, mesmo em nossos pensamentos, aquilo que está dentro do nosso coração, nós possamos ver a glória de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, colocando em nós pensamentos, palavras, atitudes, desejos, sonhos, para que a palavra dele seja manifesta. Eu acredito, irmãos, que é dessa forma que Deus quer que eu e você venhamos a nos comportar diante dele, e assim nós tenhamos a capacidade, né, de compreender, de saber como nós somos semelhantes a Ele. Amém? Irmãos, nós devemos procurar conhecer a sua glória, procurar sempre estar dando graças por tudo, porque mesmo nos momentos difíceis que enfrentamos em nossa vida, eu acredito que tudo coopera. A própria palavra diz que todas as coisas cooperam, né? Ou algumas traduções falam concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus ele jamais vai permitir que algo de desagradável ou fora da sua vontade aconteça para aquele que anda segundo a sua vontade. Irmãos, não tem como acontecer uma desgraça na vida de uma pessoa, a não ser se for uma permissão de Deus para que a pessoa venha aprender algo para que se aproxime mais de Deus e seja abençoado. O que dizer do livro de Jó? Então, nós temos que entender qual é a graça de Deus em nossa vida. O que é que Deus quer para mim e para você? Devemos buscar conhecer esse Deus, para que, conhecendo Ele, nós venhamos a nos conhecer também diante dele. Amém? Então, meu querido irmão, aqui o texto ele continua, mas nós vamos continuar a leitura. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que Deus, ele se fez conhecer através da sua criação. Deus, ele trouxe à existência tudo o que nós podemos ver, sentir ou tocar. Deus, ele nos chama a estar com ele. Antes mesmo de nós nascermos, ele já sabia, já nos conhecia, e ele mesmo, através do Espírito Santo, soprou o fôlego de vida em mim e em você. Amém? Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nesta manhã, diante da Tua palavra, Senhor, que mostra que devemos estar em Tua presença, nós vamos pedir perdão. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque muitas vezes agimos de maneira errada, agimos, ó Pai, de forma egoísta, Senhor. Tem misericórdia de nós e nos ajude a contemplar a Tua glória, a contemplar a Tua salvação através da Tua palavra.
para que a tua ira, Senhor, não venha cair sobre nossas vidas, mas para que o teu amor e a tua justiça seja conosco aonde quer que a gente vá. Nesse momento eu estou orando, intercedendo, não somente pela minha vida e não somente pela minha família ou por tudo aquilo que o Senhor quer proporcionar para mim, mas neste momento, Pai, eu intercedo pela vida deste meu irmão, pela vida desta minha irmã, que todas as manhãs tenha, ó Deus, separado um tempo para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra do Senhor, e ao final desta palavra nós estarmos aqui orando, intercedendo pela família de cada um. Neste momento eu apresento a sua casa, apresento o seu lar, apresento as suas necessidades, os planos, projetos, desejos e anseios do seu coração. Que tudo isso seja colocado diante do Senhor, que a sua família seja colocada diante do Senhor, o seu trabalho, o seu empreendimento, os seus negócios, estamos colocando diante do Senhor e pedindo, Senhor, que a tua graça, que a tua vontade, que o teu poder venha sobre cada família, guardando, Senhor, protegendo, Senhor, libertando, Senhor, segundo a nossa fé, segundo, ó Deus, aquilo que nós projetamos diante do Senhor, acreditando que o Senhor fará muito mais para cada um de nós. Por isso, meu Deus, meu Pai, abençoe a vida desta família, abençoe a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Meu Deus, eu não sei qual o problema, qual dificuldade, qual situação ele está passando, se é uma questão de enfermidade, se é uma questão de doença, seja com ele, seja com os seus familiares, seja, Deus, qualquer um que esteja passando por esse momento de dificuldade. Nós queremos pedir a tua graça, pedir cura, pedir libertação, pedir, ó Pai, que os médicos, se está passando por algum tratamento, levante um diagnóstico que venha trazer uma resposta de cura, de livramento, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos também pelos relacionamentos familiares, que os pais, os filhos, as esposas, os irmãos possam ter comunhão uns com os outros debaixo da graça do Senhor Salvador, em nome de Jesus. Espíritos maus, espírito de confusão, de contenda, saiam do meio da família, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos também, ó Deus, pelas finanças de cada um, pelo trabalho, pelo sustento. A tua palavra diz que quando nós buscamos o teu reino, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, quando nós te adoramos, quando nós se envolvemos com a tua obra, o Senhor vai acrescentar todas as coisas, tudo aquilo que nós vamos precisar, seja alimento, seja vestimentas, seja o que for, o Senhor irá suprir a nós, porque a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é quem nos garante uma estabilidade em nossa vida quando estamos caminhando nos teus caminhos. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida deste meu irmão, abençoa a vida desta minha irmã. A nossa oração nesse momento, Pai, é de cura, a nossa oração nesse momento é de libertação, a nossa oração nesse momento, Senhor, é de que o Senhor esteja presente no meio desta família, fazendo com que haja paz, com que haja harmonia, com que haja saúde, com que haja vida, gerando vida, arrependimento, transformação em cada um, Senhor, para que eles possam ver a tua graça, a tua glória. É no nome de Jesus Cristo que eu oro e abençoo a cada um, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que essa ministração, Senhor, possa chegar no lar de cada um. Que essa ministração, esta palavra, esta bênção, seja, Deus, plantado no meio da família, Pai, em nome de Jesus. Oramos pela nossa nação também, oramos pelos missionários, pastores, homens e mulheres que têm, Senhor, se envolvido na Tua obra e levado este Evangelho aonde quer que o Senhor os tenha enviado a pregar a Tua palavra. Dá-lhes segurança, dá-lhes manutenção, dá-lhes paz, dá-lhes proteção, dá-lhes salvação, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, você que esteve até aqui, eu quero agradecer a você e dizer, leia a palavra do Senhor, medita nesta palavra, siga o conselho, que o Senhor Deus deu a Josué, medita nessa palavra de noite. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe
e até amanhã, se Deus assim nos permitir.